Então, hoje a gente vai iniciar o último dia do nosso plano de 3 dias, chamado Pense Leve. E o título de hoje é Menos Depressão. Então, pedimos que o Senhor nos abençoe. Queremos agradecer por estarmos aqui mais um dia na sua presença, Deus. Hoje é segunda-feira, a gente está iniciando essa semana. Então, que o Senhor nos conduza ao longo da semana, que a gente possa sentir a tua presença, que a gente possa ler o devocional de hoje e trazer esses pensamentos para a nossa vida. Hoje, mais da metade da população sofre com doenças emocionais, de ansiedade, que é a preocupação com o futuro, e depressão, que é quando a gente fica pensando por coisas que já aconteceram, né? Já passaram. Então, que a gente possa pegar essas palavras desculpa, do devocional de hoje e trazer para o nosso coração, trazer para a nossa vida. Então, o título de hoje começa assim: Menos depressão, e o texto começa assim: a ruminação mental é um processo de pensamentos negativos que criam um ciclo vicioso de sofrimento emocional muito comum nos estados depressivos. Na depressão, a pessoa ela tem a tendência a focar repetidamente em pensamentos negativos, geralmente sobre experiências passadas ou preocupações futuras, quando associada à ansiedade. Esses pensamentos podem ter origem em situações reais ou imaginárias, mas com potencial de causar sofrimento espiritual, mental e físico. Outra característica é a falta de motivação, que gera o sentimento de desvalor presente em pensamentos de inutilidade ou peso para os outros. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, diz: encontramos que fomos comprados por alto preço, o que é confirmado por Paulo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pago com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, e reafirmado por ele em Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, quando diz que somos propriedade dele, escolhidos para o louvor de sua glória, e que temos uma herança no céu com ele como seus filhos. Deus nos ama com amor incondicional. Fomos criados de forma única, à imagem e semelhança dele. Somos também motivados pela palavra de Deus a não ficarmos presos ao passado, lutando com preocupações ou revivendo erros e falhas com pensamentos do tipo: e se? Se eu não tivesse, por quê? Deus tem todo o poder para mudar qualquer situação ou circunstância da nossa vida, de acordo com o escritor de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Em Isaías 43, versículos de 18 a 19 diz: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Deus continua fazendo, Ele continua agindo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar, pois as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Olha só aqui, Deus disse: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Deus, ele continua fazendo e continua agindo. Por isso a importância da gente, ler a palavra, decorar os versículos, para quando vier esses pensamentos do que não sei vocês, mas às vezes eu fico, e se eu tivesse feito dessa maneira? E se tivesse acontecido dessa forma? E se, E às vezes a gente entra nesse pensamento, nessas emoções que não nos fazem bem, Mas como que a gente pode manter a nossa mente alerta? Paulo chama atenção para
renovarmos os pensamentos e atitudes constantemente. Isso fala em Efésios capítulo 4, versículo 23. Olha a importância da gente estar aqui diariamente renovando os nossos pensamentos, pegando esse ensinamento e mudando as nossas atitudes constantemente. Por isso a importância, né, da busca diária, da oração, da leitura. Outro ponto a ser pensado biblicamente é o sentimento de culpa. Deus oferece esperança e perdão para aqueles que se arrependem e o buscam. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não há nada no nosso presente ou passado que não possa ser perdoado e ressignificado por meio de Cristo. E o sentimento da culpa é um dos piores sentimentos. Quando a gente fica ali remoendo coisas que a gente fez. Então, se a gente confessa a Deus nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: temos a garantia de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E reitera que aqueles que estão em Cristo não são condenados. Ele oferece alívio espiritual para a culpa. Dentro do ciclo de pensamentos automáticos, também encontramos aqueles relacionados à autocrítica intensa, que minam a autoestima, a saúde mental e espiritual. E hoje, nesse mundo, cada vez mais que a gente consegue visualizar a vida das outras pessoas, que a gente se compara, essa autocrítica ela vem mais forte ainda. A Bíblia encoraja a termos uma visão equilibrada de nós mesmos, como escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aqui ele traz algumas passagens da Bíblia. No final, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos acolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa. E Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, Deus. Obrigada por renovar as nossas forças diariamente ao vir aqui e ler o devocional. Obrigada por nos lembrar diariamente que somos filhos de um Deus que perdoa os nossos pecados, que nos salva, que nos renova a cada manhã, que tem o poder de transformar nossas vidas, independente do que aconteceu no passado, independente de quem a gente foi até agora, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Obrigada por nos lembrar disso diariamente. Agora a gente vai entrar na nossa oração guiada, a gente poder continuar agradecendo e honrando a Deus. Respira fundo, desacelera, coloca um sorriso no seu rosto. Deus, Ele tá perto e Ele anseia em passar tempo com a gente. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Por quais coisas você pode continuar agradecendo a Deus? Passe um tempo em silêncio, agradecendo e refletindo. Eu vou ficar em silêncio agora para que cada uma possa agradecer individualmente. Quero que você lembre o que aconteceu no final de semana, no seu sábado, ontem, no domingo.
em qual você pode agradecer a Deus, cultivar esse sentimento no seu coração. Vou ficar em silêncio e você pode fazer isso agora. Obrigada a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa comunidade. Que você possa continuar agradecendo a Deus ao longo do seu dia. Queremos também, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. E a gente acabou de ler no devocional que o Senhor já nos perdoou. Tudo o que aconteceu, o Senhor já deu-nos salvação, independente do que a gente faça. Não é por merecimento. O Senhor já deu isso gratuitamente. O Senhor entregou o seu único filho para que ele morresse por nós, para que ele nos salvasse. Muito obrigada por isso, Deus. Estamos aqui arrependidos por às vezes pensar coisas negativas, ter atitudes que não vão em conta do que o Senhor quer para a nossa vida. Queremos também liberar o perdão, perdoar todas as pessoas que nos magoaram, deixar para trás toda mágoa, rancor. Assim como o Senhor nos perdoou, que a gente possa perdoar também. Que o Senhor nos proteja de todas as tentações, nos libere de todos os maus. Queremos também, Senhor, orar, intercedendo pela vida das pessoas. Você pode orar por alguém especial, pode orar por pessoas que podem estar em alguma situação desafiadora. E o principal agora é profetizar palavras de bênção para a vida dessas pessoas e visualizar Deus já cumprindo tudo de melhor na vida delas. Eu vou ficar em silêncio e você pode usar esse tempo, então, para orar por alguém, para profetizar palavras de bênção para a vida dessa pessoa. Pode fazer isso agora. Que cada dia mais a gente possa levar as boas novas, que a palavra de Deus alcance todas as pessoas, que elas entendam que no Senhor a gente encontra paz, renovo, direcionamento. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha isso, se a gente necessita de sabedoria, peça a Deus. E uma vez eu estava escutando uma palavra e fala: se você for pedir uma única coisa para Deus, peça sabedoria. Então, que nas nossas orações a gente possa pedir sabedoria, discernimento, né, para que o Senhor nos conduza, entendimento, contentamento. Porque quando a gente tem sabedoria, a gente consegue conduzir as nossas relações, o nosso trabalho.
Então agora é o momento de a gente ter essa conversa com Deus sobre o que a gente precisa. Então você pode entregar aqui para Ele agora todas as suas preocupações, quais são os seus planos para essa semana, quais são os seus desejos para os próximos 6 meses desse ano. Entregue tudo a Ele, coloque tudo aos pés da cruz e peça para que Ele te direcione, para que Ele te guie, para que Ele te mostre o melhor caminho. Porque quando a gente caminha no caminho do Senhor, a paz, a felicidade, o amor é o que a gente vai colher. Não que a gente não tenha desafios, mas é muito melhor passar por esses desafios na presença dele, porque ele nos traz paz em meio ao desafio. Eu vou ficar em silêncio, você pode respirar fundo, estender as suas mãos e conversar com Deus sobre o que você precisa. Entregue Ele tudo. Pode fazer isso agora. Obrigada a Deus por esse momento. E se você sentir que o tempo foi pouco, e eu sempre falo isso porque é esse sentimento que eu tenho, eu falo, tá, eu vou encerrar porque, né, pra gente terminar aqui a rotina, mas eu já queria ficar mais tempo conversando com Deus, compartilhando várias coisas, que eu sinto Ele como um pai que cuida, um pai que zela. Eu não preciso ter vergonha, que eu posso abrir o meu coração, que eu posso falar, Deus, a situação é essa, eu não sei o que eu faço, eu tô com medo aqui, me dá sabedoria aqui nessa situação, eu tô preocupada com meu filho e minha família, o que eu faço, que o Senhor me direcione, né? Então eu vou compartilhando, o Senhor cuide da minha filhada, e cuide dos meus amigos, e cuide da comunidade, aí você vai orando ali, e às vezes é pouco tempo, então acabando a rotina você pode continuar essa conversa, né, com Deus. E pra gente encerrar, a gente vai orar e depois a gente vai afirmar algumas palavras positivas para nossa semana. Deus, tu és tão bom para nós. Quando olhamos ao nosso redor, ficamos maravilhadas com o quão grande tu és. A gente pode ver evidências do teu poder e amor por onde quer que a gente passe. Tu és grande e digno de ser louvado. Hoje, nos ajude a parar, ficar em silêncio e perceber a tua grandeza, pois queremos te adorar. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pela sua presença. Que o Senhor coloque as oportunidades certas na nossa frente, as palavras certas na nossa boca. Como é bom levar amor, esperança, autoconfiança pelo mundo. Como é bom atrair oportunidades esperadas e inesperadas. Como é bom ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Que a gente possa ser bem remunerada pelo nosso trabalho. Que a gente possa buscar no Senhor sabedoria, contentamento e entendimento. Que haja luz no nosso pensar, luz no nosso falar e luz no nosso sentir. Que a gente tenha uma ótima semana, que essa semana seja uma semana de bênção, de milagres, para que a gente possa cumprir o nosso propósito.
aqui na Terra. Amém?